Saudações a todos. Nós vamos, como combinamos então, dar continuidade a uma parte do prefácio do livro Nos Bastidores da Obsessão, nos trazido por Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo Franco, em que ele, nessa parte de prefácio, ele faz um estudo sobre obsessão, nos trazendo ali muitos pontos abordados por Kardec e nos preparando, através desse estudo, sobre a obsessão, suas características, para que nós possamos entender esse livro, Nos Bastidores da Obsessão, que nos trazem as situações muito dolorosas vivenciadas pela família Soares no ano 1937 e 1938, em que se deu os trabalhos de desobsessão, onde o Manuel Filomeno de Miranda trabalhava. Ele desencarna na década de 40, né? Então, nessa época, ele estava ali atuando na União Espírita Baiana, nesses trabalhos de desobsessão, e ele relata os tormentos pelos quais essa família passa, nos trazendo ali detalhes, né, que são verificados com a leitura deste livro. Então, é um convite, né, para um aprofundamento desse estudo, verificando ali o que acontecia nessa família, as situações que aconteciam tanto do plano espiritual, porque como ele nos traz o livro, né, como espírito, ele tem a visão do que ocorreu no plano espiritual, né, nos trazendo também o que ocorreu no plano físico, ali na atuação dos médiuns, né, enquanto encarnados, nos trabalhos de desobsessão da casa em que ele trabalhava. E nesse estudo, nessa parte do prefácio, ele faz um apanhado, né, sobre a obsessão. Então, como é muito interessante, nós vamos, como comentamos, trazer aí nos áudios que se seguirão, né? Então, nós falávamos justamente, pegando ali, porque ele traz passagens do livro dos médiuns, que nos foram trazidas por Kardec, né? Então, ele está falando que a obsessão vem de todas as épocas da humanidade. Falávamos, ao terminar, sobre o Nabucodonosor, né? Ali na Caldeia, que ele passava por uma perturbação, é relatado, né, ali na Bíblia, ele passava por uma perturbação muito grande que não se compreendia, né, mas enfim, ele tinha ali uma posição animalesca, né, aí falamos sobre o processo de subjugação corporal, mental, não é? E em seguida, que é o que nós vamos dar início agora, vai ser citado Tibério. Tibério, de mente dirigida por espíritos impiedosos, atingiu alto índice de crueldade pela desconfiança exacerbada, insuflada pelos adversários desencarnados, né? Então, aqui ele não entra em detalhes, né? Mas há relatos, né, que o Tibério realmente tinha ali, teve atitudes muito cruéis, né, jogando pelo penhasco aqueles que ele desconfiava como sendo ali seus inimigos, né? Porque olha, espíritos impiedosos, uma mente dirigida por espíritos impiedosos atingiu alto índice de crueldade pela desconfiança exacerbada, né? Então, e em seguida ele fala: Domício Nero, tristemente celebrizado após uma existência de loucuras, o Nero, né, que incendiou Roma, após uma existência de loucuras, avassalado por cruéis inimigos do além-túmulo, não poucas vezes em desdobramentos espirituais, reencontrou a mãe Agripina e a esposa Otávia, que foram assassinadas por sua ordem, pressagiando-lhe o termo doloroso, né? Então,
essas situações vêm de todos os tempos, né? E percebemos claramente que nas crueldades trazemos companhias, né? Claro, afinidades, né? E, no entanto, né, continua o Manuel Filomeno de Miranda, na epopeia sublime do Evangelho, que desfilam ao lado de Jesus em larga escala os atormentados por espíritos infelizes que encontraram nele o médico divino que lhes lucila o íntimo e os liberta do sofrimento, né? Então, tudo aquilo que não era compreendido, né? Vem o Mestre Jesus e com a sua sublime tarefa já começa, né, ensinando e deixando o aprendizado, né, nesses trabalhos de desobsessão. Nós sabemos que Jesus ensinou, né? E quando ele alertava ali, porque nós sabemos daquela passagem, né? Que nenhum dos discípulos estavam conseguindo ali libertar aquele chamado lunático, né? Daqueles espíritos malfazejos. E quando Jesus desce com Pedro e João do Tabor, encontra ali toda essa situação, né? Que eles não estavam conseguindo, e Jesus ali já faz com que o espírito se afaste, e os discípulos ficaram ali perguntando: por que nós não conseguimos? E Jesus os alerta, né? Para essa classe de espíritos é necessário o jejum. Jejum, entendamos bem, né? Jejum é abstenção de determinadas coisas, de determinados comportamentos, de determinados pensamentos. Abstenção. Isso é jejuar, né? Nos abstermos de determinadas coisas. Esse é o verdadeiro jejum. E Jesus, então, pegando a ideia, voltando à ideia, ele ensinou para os seus discípulos, tanto que nós temos relatos que Pedro ao andar, né, conforme ele ia passando, ele desce uma vez do templo, desce as escadarias do templo, e alguém lhe pede: estou com fome, me ajude, né, com alguma moeda. E Pedro se volta para ele e diz: nada tenho para te dar, mas, ele dá uma parada e diz: mas uma coisa eu posso te dar. Levanta-te, era um paralítico, levanta-te e anda. E aquele mendigo se levanta e anda. Então, aquilo que Jesus ensinava, e ele falou: vós sois deuses e farão tudo o que eu faço e muito mais. Então ele ensinou, ele preparou a todos aqueles que se fizeram e se fazem e se farão verdadeiramente seus discípulos, ter essa condição, né? Então, sabemos que as pessoas seguiam a Pedro, seguiam a João, né? Seguiam ali os discípulos. Há um relato de que até a sombra, procuravam passar assim na sombra deles, porque já se sentiam curados. Então, vem Jesus e traz, né? Traz essa lição sublime de que existe obsessão, de que espíritos malfazejos se apossam das nossas mentes, né? E podemos nos libertar disso, como vemos largamente descrito ali no Evangelho. E como o Espiritismo é uma revivência do cristianismo puro, né? O trabalho de desobsessão é o pilar das casas espíritas sérias, né? Então, vamos lá, voltando ao texto. Então, pegando aqui novamente: no entanto, na epopeia sublime do Evangelho, que desfilam ao lado de Jesus em larga escala, os atormentados por espíritos infelizes que encontram nele um médico divino que lhes lucila o íntimo e os liberta do sofrimento.
Os discípulos do Rabi Galileu, vezes sem conta, aplicaram o passe curativo nos inúmeros obsediados que os buscavam, prosseguindo o ministério apostólico entre os atormentados da terra e os perturbados do mundo espiritual, como fizera o Mestre. Eu nem precisaria ter comentado, porque está tudo sendo dito, né? Mas vamos comentando. E depois deles, os registros históricos apresentam loucos de nomenclatura variada, às voltas com entidades atormentadoras, sofrendo na fogueira e no exílio, no poço das serpentes e nos manicômios sombrios, o resultado da convivência psíquica com os que atravessaram o portal da imortalidade e se demoram nas viciações e nos sentimentos em que se comprazem, né? Então temos aí todos esses registros. Asseverou Allan Kardec, não foram os médiuns, então abrindo aspas para Kardec, não foram os médiuns nem os espíritos que criaram os espíritos. Ao contrário, foram os espíritos que fizeram as espíritas e médiuns. Não sendo os espíritos mais do que as almas dos médiuns, é claro que há espíritos desde quando há homens, por conseguinte, desde todos os tempos, eles exerceram influência salutar ou perniciosa sobre a humanidade. A faculdade mediúnica não lhes é mais que um meio de se manifestarem. Em falta dessa faculdade, fazem-no por 1000 outras maneiras, mais ou menos ocultas. Fecha aspas, abrindo aspas novamente. Os meios de se combater a obsessão variam de acordo com o caráter que ela reveste. As imperfeições morais do obsediado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Fecha aspas para Kardec, né? Então, aqui também a ideia que já comentamos. As imperfeições morais do obsediado é o grande entrave. Falamos no áudio anterior que é mais fácil, muitas vezes, esclarecer, encaminhar, sensibilizar o espírito do que muitas vezes o próprio médium encarnado que está ali junto dos trabalhadores, né? Mas é mais difícil porque basta olharmos a nós mesmos e veremos o quanto somos recalcitrantes naquilo que entendemos como a nossa maneira de ser, nessa insistência em não buscarmos mudanças, né? Então é mais difícil a mudança do próprio encarnado, ou seja, a mudança do próprio sensitivo ou médium. Continuando então, Manuel Filomeno de Miranda nos traz: a obsessão, todavia, ainda hoje é um terrível escolho à paz e à serenidade das criaturas. Com origem nos refolhos do espírito encarnado, obsessões há em escala infinita e, consequentemente, obsediados existem em infinita variedade, sendo a etiopatogenia de tais desequilíbrios genericamente denominada distúrbios mentais, mais ampla do que a clássica apresentada, merecendo destaque aquela denominação causa kármica. Jornaleiro da eternidade, o espírito conduz os germens kármicos que facultam o convívio com os desafetos do pretérito, ensejando a comunhão nefasta. Trazemos, né? Trazemos os desafetos, trazemos as companhias. Não há muitos dias nós não vimos aquele caso de obsessão pacífica em que Tarquino, ele encarna, né, numa família espírita com todas as condições de se desempenhar ali na mediunidade como havia programado no plano espiritual, mas se deixa influenciar pelas companhias de viciações que ele trazia, comparsas, né, que se ligaram a ele e estavam ali junto dele na busca
de fazê-lo com que ele voltasse às vivências, né, com as quais se compraziam. Então é assim, né? E é preciso que tenhamos essa clareza, né? Todavia, continuando no texto, não apenas o ódio, como se poderia pensar, é o fator causal das obsessões, e não somente na Terra se manifestam os tormentos obsessivos. Além da sepultura, nas regiões pungentes e aflitivas de reajustamentos imperiosos e despertamentos inadiáveis das consciências, defrontam-se muitos verdugos e vítimas, começando ou dando prosseguimento aos nefandos banquetes de subjugação psíquica em luta intermina de extermínio impossível. Obsessores minelarmente vinculados ao crime em estruturas de desespero invulgar, em que se demoram voluntariamente, envergando indumentárias de perseguidores, de outros obsessores menos poderosos mentalmente, que perseguindo são também escravos daqueles que se nutrem às suas expensas, emanados por forças vigorosas e cruéis. Então, parando para o entendimento, ele está dizendo que no plano espiritual, da mesma forma, as obsessões se dão, né? Quantos espíritos há que julgam estarem ali agindo por si mesmos em processos de perseguições, de destruições, né? De envolver o médium, né, ali nas suas fraquezas, nos seus pontos voluntários, para levá-los a determinados comportamentos, e na verdade esses espíritos estão sendo manipulados, né, manejados por espíritos de mentes mais capacitadas, né, mais inteligentes, mais dominadoras, detentores de maior poder de magnetismo, né, de hipnotismo, e acabam ali se utilizando desses tantos, como se dá aqui na Terra, né, entre os encarnados, né? Obsessores, já vimos. Na Terra, igualmente, é muito grande o número de encarnados que se convertem, por irresponsabilidade e invigilância, em obsessores de outros encarnados, estabelecendo um consórcio de difícil erradicação e prolongada duração, quase sempre em forma de vampirismo inconsciente e pertinaz. São criaturas atormentadas, feridas nos seus anseios, invariavelmente inferiores, que, fixando aqueles que elegem gratuitamente como desafetos, os perseguem em corpo astral através dos processos de desdobramento inconsciente, prendendo muitas vezes nas malhas bem urdidas de sua rede de idiosincrasia esses desacisados morais, que então se transformam em vítimas portadoras de enfermidades complicadas e de origem clínica ignorada. Vejam quantas ideias, quantas coisas foram colocadas nessa situação, até de doenças, né? Patologias com muitas dificuldades para a medicina, que não alcança ali as causas. Graças a Deus já estamos tendo uma abertura nesse sentido, mas isso deve se acentuar muito mais na medida em que houver um esclarecimento nesse sentido, que além daquele corpo há um espírito, né, que ocupa aquele corpo e que determina muitas vezes ali as situações que os nossos organismos passam a refletir, né? Então, além dessa ideia, temos também aqui uma outra ideia muito importante dessa crueldade de muitas situações que acontecem. Nós sabemos que em muitos crimes, em muitos homicídios, por exemplo, há muito mais do obsessor que se utiliza daquele irado, daquele desequilibrado, daquele orgulhoso, né? Se utiliza dele num processo, né? Num processo ali hipnótico,
que todos os estudos nos apontam como isso se dá, por isso temos que estudar a mediunidade na sua inteireza, na sua plenitude, para compreendermos essas sutilezas da mediunidade. É tempo de se estudar mediunidade, né? Porque quando não temos dúvidas de que quando isso estiver mais claro para todos, muitos desses homicídios, dessas crueldades, dessas coisas que acontecem que depois a pessoa fala, eu não sei como eu fiz isso, e nós podemos até interpretar como falsidade, porque realmente há, né, pessoas que se utilizam de recursos para desviar ali uma culpa, sem dúvida nenhuma que isso existe, mas não podemos desconsiderar a veracidade de muitos quando dizem, eu não sei como eu fiz isso, né? Isso diminui a sua culpa? Absolutamente. Somos responsáveis por todos os nossos atos, partindo apenas de nós mesmos ou também com companhias. A nossa responsabilidade é a mesma, mas não podemos desconsiderar essas influenciações que podem enceguecer alguém que traz aquela ira, que traz aquele orgulho, né? Que traz aquela crueldade e que extravasa aquilo, tirando a vida de alguém que na verdade nem teria essa vontade. É muito mais a vontade daquele que se utiliza daquele que se faz instrumento. Então, quando todas essas questões se tornarem mais claras, com certeza estaremos vivendo, e o Consolador veio para isso, né? O Consolador nos traz a compreensão da mediunidade, porque ele nos chega através da mediunidade, né? Porque ele nos chegou através dos espíritos, portanto, através da mediunidade, né? Então, quando tudo isso se fizer mais presente, mais compreendido, estaremos caminhando a passos mais firmes para esses tempos de transição. Nosso tempo estourou, continuaremos então, né, no próximo áudio. Que fiquemos em paz. Olá a todos. Nós hoje trouxemos do livro Páginas de Espiritismo Cristão de Rodolfo Caligares um tema que fala sobre a cólera. Ele nos diz: a cólera é sem dúvida filha do orgulho. Com efeito, basta que se faça uma alusão a certo defeito nosso, uma comparação que nos rebaixe ou simplesmente nos seja desfavorável. Uma crítica, ainda que sincera e construtiva, a qualquer realização que tenhamos sido responsáveis, ou que alguém desatenda uma ordem, esqueça uma recomendação ou contrarie uma opinião nossa, para que a irritação se instale em nosso espírito, nos faça perder a razão, nos impila a violência verbal ou física. Nesses momentos de fúria, é comum então dizermos coisas que não sentimos, tomarmos atitudes que não condizem com as normas da civilidade e até infligirmos sevícias, ataques em quem quer que esteja ao alcance das nossas mãos, ou dos nossos pés, ele coloca em parênteses. Então, de fato, a cólera é a filha do orgulho, né? O orgulho é esse sentimento que nos leva ali a nos incomodarmos, às vezes a nos acharmos mais do que somos, superiores, né? E a gente sempre relembra o conceito de humildade de Frei Fabiano de Cristo, que é aquele espírito que ele não se acha nem menos, nem mais do que ninguém, né? Então, quando alguém ali faz uma referência, uma crítica, tem uma opinião diferente da nossa, quantas vezes isso nos incomoda muito, né? Isso nos tira ali a razão, isso talvez até situações que ficamos agressivos. Então ele fala que tudo isso qual é a origem, a fonte? O nosso orgulho ferido, o nosso orgulho ali machucado, né? Que nos leva ali a tomar decisões, como ele vai falar, que quase sempre nós nos arrependemos. Ele fala, olha, quase sempre, muito nos arrependemos desses acessos de loucura, lamentando amargamente termos magoado e ofendido aqueles que estimamos. Mas o mal já terá produzido seus efeitos, rancores em uns, traumas psíquicos em outros, etc.
Então vejam que quantas vezes já aconteceu com todos nós nos arrependemos muito desses momentos de raiva, de fúria, em que nós falamos coisas que não sentimos. A pretexto ali de nos posicionarmos, a pretexto de nos defendermos, nós ali dizemos coisas que ferem profundamente o coração ali, sobretudo das pessoas mais próximas que nós amamos. E depois a gente se pergunta, por que eu fiz aquilo? Por que eu falei aquilo? Eu não poderia ali ter usado aquela mesma frase, mas talvez num outro momento, um momento com um pouco mais de calma, né? Ou talvez nem dito nada, né? Porque quantas coisas na vida nós precisamos falar e quantas coisas também o silêncio é o melhor remédio, né? O tempo acaba recolocando tudo no seu devido lugar e reajustando aquilo que parece que está tão errado. Então ele fala desse arrependimento, né? Muito cuidado devemos tomar para que nesses momentos de fúria, de raiva, né, de cólera, nós evitemos falar ali coisas que podem magoar, machucar muito o outro e, como ele reforça, nos arrependemos muito depois. Muitas dessas criaturas que diante das mínimas contrariedades se descontrolam e se deixam empolgar pela cólera, atribuem essa cólera ao temperamento que a natureza os dotou. E dando-se por justificadas, não diligenciam, ou seja, não procuram ali estipá-la. Como poderia agir de outro modo, dizem, se Deus me fez assim, bilioso e explosivo? Então nós podemos falar, olha, eu sou assim explosivo, eu tenho essa raiva, porque é da minha natureza, eu nasci assim. E quando a gente usa esse tipo de expressão, isso denota o quê? Uma acomodação, né? Para que as pessoas entendam que nós somos assim. Mas ninguém nasceu assim, ninguém vai morrer assim. Isso, como ele vai falar, a origem está dentro de nós. Então nós não podemos atribuir a ninguém, muito menos a Deus, o fato de termos sido criados assim. Até porque hoje sabemos tão claramente que o que nós somos nesse exato momento é o fruto de tudo que vivemos, que sentimos ao longo de muitas e muitas vidas que já tivemos no passado. Então, o que nós somos agora é o resultado dessas ações, boas ou não, que nós somos cultivando, que nós fomos alimentando ao longo de tantas existências. Então, ele fala aqui, olha, é verdade, porém, que a cólera, como do resto de todos os vícios, é uma imperfeição do nosso espírito, respondendo cada um por todos os desatinos que venham a praticar nesse estado. Podemos falar, olha, eu tomei aquela decisão, falei aquilo no momento de explosão, a gente pode até e deve se arrepender. Mas nós temos que assumir também as consequências, as responsabilidades disso. Aquele exemplo de uma tábua de madeira, que você pode ali bater vários pregos, né, machucando ali aquela madeira, e de repente você se dá conta de que você não fez ali o que era bom. Você resolve tirar aqueles pregos. Você tira, mas vão ficar ali os sulcos, vão ficar ali os buracos, as marcas daqueles pregos que nós fincamos ali. E trazendo isso para a nossa realidade, às vezes nós batemos esses pregos na vida dos outros, tiramos, ficam ali essas marcas, em alguns traumas, como ele diz, e nós vamos ter que reconquistar a confiança dessas pessoas, reconquistar trabalhando, ajudando, né, buscando então esse reajuste daquilo que nós magoamos. Ele traz aqui algumas frases do Evangelho, como por exemplo, seja todo homem pronto para ouvir, ponderado no falar e lento em se irar, porque na ira o homem não faz o que é justo aos olhos de Deus. Vejam que interessante. E sejamos todos ali prontos para ouvir, porque quantas situações alguém fala alguma coisa, a gente nem ouve, nem assimila, nem compreende o que a pessoa quer falar, e a gente já responde, já ataca. Aliás, a pessoa começa a falar, a gente já está arquitetando ali a nossa resposta. Então ele fala desse exercício gigantesco ao longo da vida de ouvir com atenção, ouvir ali sem um pré-julgamento, ouvir sem as armas ali
nas mãos, né? As armas que eu digo, as armas do ataque, da raiva, da fúria. Então ele fala que todo homem seja pronto para ouvir, ponderado no falar, no cuidado com aquilo que falamos, sermos ali, não deixarmos de falar aquilo que precisa ser dito, mas essas perguntas: como eu vou falar? Em que momento eu vou falar? Será que situações eu não vou falar? Mas acima de tudo qual é a nossa intenção? Porque a pretexto ali de defendermos a nós ou uma causa, podemos chegar à conclusão de que estamos defendendo não uma causa, mas as nossas opiniões, que julgamos serem ali as melhores, mas nem sempre, né? Então, o exercício de ouvir, de selecionar aquilo que falamos, isso é uma arte verdadeiramente, né? Ele continua dizendo: pois bem, o melhor meio de corrigir-nos de um defeito é cultivarmos a virtude que lhe seja oposta. Assim, para deixarmos de ser coléricos, o que temos a fazer é exercitar-nos na mansidão, tomando por modelo o mestre dos mestres, que mesmo nas circunstâncias mais constrangedoras, jamais perdeu a calma, nunca teve um gesto de violência, nem se permitiu qualquer revide às ofensas e maus tratos que foi alvo. Por isso tinha plena autoridade para aconselhar. Então vejam, Jesus jamais teve nenhum gesto de violência. Ele foi enérgico? Sim, em vários momentos, mas é aquela energia de um pai amoroso, né, de uma mãe amorosa, que diz não ao filho, que é firme, mas ela faz isso com amor e por amor. Vejam, ela faz isso por amor e também faz com amor, porque a gente pode ali amar alguém, mas não agirmos com amor. Às vezes sermos ali não enérgicos, mas sermos agressivos. Então, ele dá o exemplo do Cristo, né, que foi um exemplo ali de mansidão, de paciência, se posicionou muitas vezes quando foi necessário, mas ele jamais foi ali agressivo. Tanto que tem em Mateus a frase que Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Essas máximas, né, essas palavras, que alguns poderiam parecer a consagração da pusilanimidade, da covardia, e pois inaceitáveis para um homem de brio, constituem ao contrário regras de conduta que só os realmente fortes são capazes de exemplificar. Ou seja, essa humildade só um espírito muito forte é capaz de exemplificar. Porque o mundo julga as pessoas que às vezes se calam ou que são ponderadas como pessoas covardes, fracas, né? Mas para que você possa até se calar numa situação que você pode até entender que está absolutamente correto, mas se calar por um bem comum, isso é um atributo ali, é uma característica de espíritos já amadurecidos. Por isso, não nos preocupemos excessivamente com a opinião das pessoas. Se julgamos que aquilo é o correto, ainda que alguém fale que você é bobo, que você é covarde, talvez até omisso, mas há situações que elas pedem o nosso silêncio, assim como há situações que pedem ali a nossa atitude. Diferenciar uma da outra é o nosso desafio e nós temos que pedir a Deus essa lucidez para diferenciarmos em que momento eu falo e como eu falo, em que momento eu não falo para falar depois, e que momento eu não vou falar nem agora nem depois, confiando em Deus que o tempo há de recolocar as situações no seu devido lugar. Ele diz, porque reagir à valentona, né, como o valentão, como os irracionais, denota uma fraqueza espiritual, ao passo que a brandura é apanágio das almas que, havendo conquistado a si mesmas, adquiriram tão grande fortaleza moral que ninguém as pode atingir, nem perturbar-lhes a doce tranquilidade interior, muito menos a golpe de ignorância e de brutalidade. Então, muito interessante quando ele fala aqui de conquistar a si mesmo, ou seja, conquistar, ter domínio, ter controle sobre as nossas emoções,
para que nós possamos agir e não só reagir àquilo que nos acontece. Então nós não temos o controle sobre aquilo que nos rodeia, sobre a atitude das pessoas, porque cada um é livre com suas próprias escolhas, mas nós temos a responsabilidade sobre as nossas escolhas, sobre as nossas atitudes, sobre as nossas emoções. É claro, ninguém é santo, ninguém é perfeito, mas nós temos que pensar muito nisso para que gradativamente nós possamos educar as nossas emoções, transformando essa raiva, essa cólera, numa energia que é canalizada para o trabalho, para o bem, porque é a mesma força que destrói, é a mesma força que constrói, depende do rumo que nós damos a ela. Então, à medida em que nós vamos canalizando essa agressividade para o trabalho, para o bem, em outras situações, o esporte, a arte, tudo isso faz com que essa agressividade que todos trazemos, ela seja então educada, que ela seja canalizada para áreas ali que tragam benefício para nós e para aqueles que nos rodeiam. A doutrina espírita esclarece-nos que devemos refrear o nosso mau gênio, refrear, podar um pouco esses impulsos que todos temos, esforçando-nos por ser mansos e pacíficos, não apenas por meras razões místicas, mas como medida de higiene mental, pois sempre que nos encolerizamos, lançamos em nosso organismo forte dose de adrenalina, e por isso fazem aumentar a pressão sanguínea, podendo provocar uma apoplexia, arruinar-nos a saúde, talvez até causar a morte. E o transpasse, o desencarne, nessas condições ser-nos-ia sobremaneira penoso, tais as perturbações que viríamos a sofrer no mundo espiritual. Então ele fala aqui que além do impacto no nosso espírito, na nossa saúde emocional, também tem um impacto físico, que nesses momentos de fúria a nossa pressão altera, corremos o risco ali de ter um AVC, enfim, é todo o cuidado que nós temos que ter, até por amor a si mesmo. Porque quando nós atacamos, temos repetidos e constantes acessos de cólera, de fúria, isso vai arruinando a nossa própria saúde, não só mental, emocional, mas física também. Os consultórios estão cheios de pessoas com úlcera, com gastrite, que não dormem, que a causa, a matriz está ali em sentimentos destrutivos que foram sendo alimentados. Por isso essas reflexões são tão importantes, a leitura, o nosso desafio diário de, se não conseguirmos controlarmos totalmente, mas que a gente possa reduzir então esses momentos de cólera, de raiva, e pedindo a Deus, ao nosso Espírito protetor, que nos ajude nessa caminhada.